Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o pensamento uspiano e a hegemonia liberal no Brasil. O tema desse vídeo é muito complexo, então necessariamente a gente vai ter que fazer um recorte histórico mais ou menos curto e simplificar algumas ideias. Mas na descrição do vídeo vai ter vários materiais para aprofundar no tema. Basicamente, a partir do final dos anos 50 e começo dos anos 60, a classe trabalhadora brasileira vivia seu melhor momento na história. Era uma época em que o Partido Comunista Brasileiro e seu nacionalismo popular e a ala esquerda do trabalhismo, que era representado pelo PTB de Leonel Brizola, de Jango, comandava o movimento operário e popular brasileiro e vinha numa crescente no movimento sindical, no movimento de luta pela terra, uma politização no campo da cultura e um crescimento, inclusive, no âmbito das instituições do Estado. Era a época que existia uma frente nacionalista no Congresso Nacional muito forte. Paralelo ao PCB e ao trabalhismo, estava se constituindo no Brasil o germe do que viria a ser a teoria marxista da dependência. Na UNB, a Universidade de Brasília, à época dirigida por Darcy Ribeiro, estavam Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, André Gunder Frank e uma série de intelectuais tocando um projeto radical de universidade, uma universidade popular que visava combater o subdesenvolvimento e a dependência e formulando uma crítica radical à estratégia dos partidos comunistas oficiais da época. Todo esse gigantesco movimento político, cultural e intelectual da época, que se configurou numa situação pré-revolucionária, acabou sendo derrotado com um golpe empresarial militar de 1964. A partir do golpe, a ditadura baniu, torturou e prendeu vários desses intelectuais e líderes políticos, fechou as suas organizações, expulsou das universidades, fechou seus órgãos de imprensa e criou um vazio cultural no cenário político brasileiro. Contudo, esse vazio cultural foi rapidamente preenchido. Em 1969, em plena ditadura militar, é criado o SEBRAP. Vamos colocar o significado de cada sigla na descrição do vídeo. O SEBRAP foi criado com dinheiro da Fundação Ford, que é um aparelho privado de hegemonia do imperialismo estadunidense. E foi criado em plena ditadura militar porque o principal nome do SEBRAP, Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo, o FHC, tinha um ótimo trânsito com a cúpula militar do regime e conseguiu firmar um acordo com o general Golbery, que era o grande intelectual do regime militar, para o funcionamento do SEBRAP. A maioria dos intelectuais que compôs o SEBRAP, Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Gianotti, Paulo Renato, o próprio FHC, Francisco Belfort, vieram da USP, a Universidade de São Paulo. Então, funcionou um complexo USP-SEBRAP que produziu muita teoria durante os anos 60, 70 e 80, enquanto vários nomes da cultura brasileira estavam banidos, proibidos de entrar no país, e seus escritos não circulavam no Brasil, a turma do SEBRAP estava produzindo e muito. Mas produzindo o quê? Basicamente, o SEBRAP passou a defender que o movimento operário e a produção intelectual pré-golpe era inútil, porque stalinista, mecanicista, não conseguia apreender o que era o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. O movimento sindical era um movimento sindical pelego, de cúpula, que não tinha diálogo com a base. Enfim, fez todo um processo de demonização do nacionalismo popular do PCB e dos seus intelectuais e do trabalhismo de esquerda de João Goulart, Leonel Brizola e dos seus intelectuais, como Alberto Guerreiro Ramos. Era como se nada do que foi produzido no pré-golpe servisse para compreender o Brasil. Nelson Werneck Sodré, que é um dos grandes nomes da cultura brasileira, um dos principais intelectuais de projeção pública no pré-golpe, foi taxado de um intelectual do feudalismo brasileiro e sua obra jogada na lata do lixo, como se nada contribuísse para entender o Brasil e como superar os principais problemas do país. Além dessa demonização de toda a produção intelectual e de todo o movimento político no pré-golpe,
FHC, especialmente, foi o grande nome de uma versão da teoria da dependência de corte liberal e weberiano, que em oposição à teoria marxista da dependência, especialmente a Rui Mauro Marini, defendia que o nível de dependência do Brasil poderia ser negociado, dado que aqui a economia era mais forte, mais desenvolvida, tínhamos um parque industrial maior e poderíamos negociar os níveis de dependência com os países centrais do capitalismo. Também afirmou que não é uma lei fundamental do capitalismo dependente a superexploração da força de trabalho, tal como defendeu Rui Mauro Marini. Para FHC, José Serra e basicamente toda a turma do SEBRAP, as formas de exploração da classe trabalhadora, tanto no centro como na periferia do capitalismo, tendiam a se igualar e estar fundamentadas na maior produtividade do trabalho, fazendo uma extração do excedente a partir da mais-valia relativa. Então, a teoria da dependência da FHC, ela negou a superexploração da força de trabalho, secundarizou o caráter estrutural da dependência, compreendendo que a dependência é fruto da própria dinâmica mundial de acumulação capitalista, e colocou um acento político no aspecto da dependência. A consequência é que, para a FHC, a dependência e o subdesenvolvimento não precisam ser superados a partir de uma revolução socialista. A dependência ela pode ser negociada, melhorada, a tal ponto que a gente pode construir um estado de bem-estar social ou uma social-democracia. Tudo depende do direcionamento político do governo. Paralelo a essa produção de FHC, de José Serra, José Arthur Gianotti, Francisco Belfort, que na época se afirmavam marxistas, existia um pensamento mais liberal de direita, representado principalmente por Raimundo Faoro, que dizia que o grande problema do Brasil, na verdade, é o patrimonialismo. Em poucas palavras, porque já fizemos um vídeo sobre esse tema. No Brasil não existe de verdade um capitalismo, porque aqui, por causa da herança portuguesa, se estabeleceu um estamento burocrático que domina a realidade brasileira da colônia até hoje, oprime tanto burgueses quanto proletários, porque usa o Estado, que deveria ser uma coisa pública, como um ente privado, e aqui o capitalismo é politicamente orientado, diferente do que seria nos Estados Unidos, onde as forças do mercado guiam o capitalismo e o Estado não teria papel central na condição da economia. Tanto a leitura de FHC como de Faoro, elas se combinam, e não é coincidência que a partir do final dos anos 80, FHC deixa de tentar fingir que é marxista e assume para si a teoria do patrimonialismo e da herança colonial portuguesa e do jeitinho brasileiro, dado que tanto FHC como Faoro visam ocultar do debate político e do debate intelectual a dependência e a superexploração da força de trabalho como aspectos centrais, determinantes da dinâmica do capitalismo dependente. Já que a dependência e o subdesenvolvimento são aspectos orgânicos do capitalismo dependente brasileiro, o modo de dominação político-burguês aqui não vai ser uma democracia liberal, tal como na Europa ou nos Estados Unidos. Aqui nunca teve estado de bem-estar social e nunca vai haver. Como muito bem disse Rui Mauro Marini, numa economia fundamentada na superexploração da força de trabalho, na exclusão das amplas massas, das necessidades fundamentais de consumo, o modo de dominação burguesa só pode ser um estado de contra-insurgência, um sistema político que se legitima apenas no pequeno ciclo da classe dominante e reserva às classes dominadas altíssimos níveis de exploração, de repressão e de violência política. De tal sorte que esse pensamento espiano, essa sociologia paulista, ao ocultar do debate político brasileiro a teoria marxista da dependência, a contribuição do nacionalismo popular, do PCB no pré-64 e o próprio debate no ISEB, ele criou um ambiente intelectual onde existe um liberalismo de esquerda e um liberalismo de direita. Embora essas duas faces do liberalismo discordem em vários aspectos, no fundamental eles estão de acordo. E o que é esse fundamental? É banir uma crítica radical do capitalismo dependente. Um exemplo para ilustrar isso. Fernando Haddad, por exemplo,
que é professor da USP e o candidato do PT à presidência da República, ele defende que o grande problema do Brasil é que aqui não existe um republicanismo de fato, porque o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista. Para criarmos uma verdadeira república, é preciso um desenvolvimento econômico com inclusão social. Geraldo Alckmin, do PSDB, assim como o FHC, defende que o grande problema do Brasil é também um Estado patrimonialista. Só que para acabar com o patrimonialismo, temos que privatizar as empresas públicas, reduzir o tamanho do Estado na economia, porque a iniciativa privada não carregaria a herança colonial ibérica. Então temos que privatizar tudo para despatrimonializar o Estado. Embora a solução seja aparentemente diferente, um desenvolvimento econômico centrado em um processo de privatização e liberalização do Estado do lado do PSDB e um desenvolvimento econômico com igualdade social, com inclusão social do lado do PT, o diagnóstico é exatamente o mesmo. Não se toca na dependência, no imperialismo, no caráter de classe do Estado, na superexploração da força de trabalho, no raquitismo da produção de ciência e tecnologia no Brasil. Em suma, não se trata do capitalismo dependente brasileiro. O pressuposto é gerir a ordem burguesa a partir do liberalismo, onde a propriedade privada é intocável e o Estado burguês é uma forma política eterna que não deve ser questionada. A crítica ao pensamento uspiano não significa dizer que tudo que foi produzido na USP ou no próprio SEBRAP é inútil. Muito pelo contrário, sabemos que Florestan Fernandes e Ottaviani são pensadores que foram do grupo de estudos do Capital, da USP, que deram aula por muito tempo na Universidade de São Paulo. Mas Florestan Fernandes é uma exceção, tanto que, a partir dos anos 80, ele foi cada vez mais isolado pelo seu grupo de ex-alunos que diziam que Florestan era o seu mentor e passaram a aplicar tudo que Florestan combateu durante toda a sua vida. Para o desenvolvimento de um pensamento crítico no Brasil, de um aguçamento da luta de classes que coloque na ordem do dia os grandes temas do país e da classe trabalhadora, é fundamental um projeto intelectual e político que resgate a contribuição teórica e política do trabalhismo e do movimento comunista no pré-64, que fuja das caricaturas e dos rótulos fáceis como teóricos do feudalismo e que coloque no centro da análise e da crítica a questão da dependência, do subdesenvolvimento e da superexploração da força de trabalho, compreendendo que nenhuma solução liberal, seja de direita ou de esquerda, vai dar resposta aos problemas fundamentais da classe trabalhadora brasileira. Combater a hegemonia do pensamento uspiano significa combater a hegemonia do liberalismo no Brasil. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O tema é um pouco mais amplo e difícil do que normalmente a gente faz, mas não deixe de acessar o material que vai estar na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho e divulgar esse vídeo para geral. Valeu e até a próxima!